Eu trago uma palavra que, na verdade, eu até falei para o Senhor, Senhor, essa palavra eu gostaria de ministrar lá embaixo, junto com os irmãos, porque não trata-se de um assunto que eu, primeiramente, realmente não precise crescer muito ainda, mas o Espírito Santo tem desafiado o meu coração e me desafiou e me encorajou a compartilhar essa palavra com você também. Então nós cresceremos juntos nessa noite, para a glória do nome do Senhor, amém? Queridos, nós sabemos que Deus, que o nosso Deus, o único Deus, Ele é o Todo-Poderoso, nós sabemos disso. Ele governa o mundo e Ele está no controle da história humana. Ele não é aquele Deus que deu corda no relógio da história e soltou aí as suas criaturas, os seus filhos, à mercê de si mesmos. Pelo contrário, Ele é um Deus presente. Ele tem o controle das rédeas, do destino humano. Esse controle está na palma das suas mãos. Salmo 113, versos 4 a 6, diz assim: O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Glória a Deus. O nosso Deus, meus queridos, Ele é um Deus Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que governa a sua igreja. Ele é um Deus que governa, protege e instrui o seu povo. Ele é um Deus que governa individualmente a vida dos seus filhos. Mas você já parou para pensar como que acontece esse governo de Deus? De que forma Ele nos governa? Você já parou para pensar isso? Pensa aí por um minutinho, por favor. De que forma Deus manifesta o seu governo soberano? Nesses anos de exercício ministerial, um pouco mais de 25 anos, tenho trabalhado no ministério. E eu confesso que por vezes eu fico perplexa. Por quê? Porque por muitas vezes eu vejo cristãos que confessam a Jesus Cristo como Senhor, mas que estão com a sua vida pessoal e também a vida espiritual em frangalhos. Eu tenho visto por esses anos, cristãos que enfrentam as mais diversas dificuldades. Li uma estatística que afirma que agora não há mais diferença na quantidade de divórcios entre os crentes e os não crentes, já se igualou. Hoje nós vemos muitos crentes falando com muita naturalidade sobre o divórcio. Nós vemos cristãos muito entregues quando seus filhos estão passando por problemas, simplesmente deixam seguir a sua vida e não lutam, não guerreiam por esses filhos. Nós vemos também muitos cristãos que têm muita dificuldade em servir ao Senhor. A gente fala, irmão, irmã, venha fazer isso. Não, pastor, olha, eu ainda não estou preparado. Eu ainda não estou preparada. Não é ainda o meu momento. Nós temos visto muita dificuldade do povo do Senhor se envolver no serviço ao Senhor. Temos visto também crentes ainda envolvidos em vícios, envolvidos ainda escravos de situações que você olha e fala, Deus, como é que pode? Essa pessoa confessa ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Vemos crentes frios na fé, muitos outros muito ignorantes com relação à palavra de Deus.
E isso eu confesso, igreja, que por muitas vezes me leva a orar e a chorar e falar: Deus, não é possível. A igreja do fim precisa ser uma igreja forte, uma igreja que faz diferença, uma igreja que faz o inferno recuar, uma igreja que se posiciona, uma igreja que é respeitada no mundo espiritual. Mas o que está acontecendo? Porque temos visto filhos de Deus amados que foram comprados pelo sangue de Jesus, mas ainda vencidos por pecados tão graves. Eu confesso que essa é uma das dores do meu coração, enquanto serva de Deus trabalhando no ministério. Queridos, eu realmente creio de todo o meu coração que o Senhor governa o seu povo. Eu creio que Ele governa os seus filhos. E eu fico com esse grito no meu coração: Senhor, por que tanta desordem? O Senhor é um Deus pessoal, é um Deus presente. Em sendo isso verdade, eu ouso constatar que há algo de muito errado acontecendo. Há algo que não está funcionando bem. E hoje nós precisamos refletir sobre isso, porque o Espírito Santo vai trabalhar conosco. Ele é Deus que coloca as coisas no lugar. Então, prepara o seu coração, prepara a sua mente e deixa o Espírito Santo ir trabalhando aí, incomodando você. Amém? Queridos, fato é que Deus governa a sua igreja, Deus governa seu povo, Deus governa os seus filhos de uma única maneira. Não existem duas maneiras para Deus governar, nos governar a nossa vida. E essa maneira de Deus é através da oração. Se Deus só nos governa através da oração, significa que uma igreja que não tem um compromisso sério com a oração, ela não está sob o governo de Deus. Por isso que nós vemos tantas igrejas pregando o evangelho de maneira incorreta, um evangelho que não é o evangelho da cruz. E a gente, por muitas vezes, fica escandalizado e fala: meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque é uma igreja que fala o nome de Jesus, mas que não está sujeita ao governo de Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo. Por isso que uma das bases fundamentais da nossa igreja, IBC, essa coluna pétrea que jamais será mudada, é a oração. É um dos nossos valores e nós precisamos zelar por esse valor. Nós precisamos cuidar e nós precisamos nos envolver por esse valor da oração. Queridos, Deus governa o seu povo e Deus governa a vida do crente através da oração. Porque tantos problemas que eu apresentei aqui, à guisa de introdução, porque tantas fraquezas, porque muitos crentes têm se afastado desse lugar, que é o lugar que deveria ser o primeiro. Muitos crentes, quando enfrentam problemas, ele procura todo tipo de ajuda. Ele procura o médico, ele procura o gerente do banco, ele procura o psiquiatra, procura o psicólogo. Quando ele não tem mais nada para fazer, quando ele não tem mais força, ele vem para uma reunião de oração. Está aí o diagnóstico do porquê muitas vezes temos sido vencidos por coisas sobre as quais o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já nos deu a vitória contra o diabo, igreja. O Senhor já nos deu o Espírito Santo.
Nós já temos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para sermos crentes fortes, avivados, para termos um coração cheio de vida, um coração pulsante, para sermos crentes que louvam, que cantam, que fazem festa, que adoram e que fazem diferença no mundo. Deus já nos deu essa bênção, mas se nós não orarmos, nós não acessaremos, nós não tomaremos posse. Queridos, é através da oração que o governo de Deus vem sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Olha aqui a maneira de Deus. Olha como o Senhor fala com o seu povo. Tenta ouvir Deus falando aqui com aquela voz de pai. Sabe, aquela voz quase que um clamor, um chamado. Tenta ouvir, porque o contexto é nesse sentido. É como se ele dissesse assim: ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, olha que bênção, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, mas é preciso orar. Glória a Deus por esse Deus que se dispõe. E ele fala assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Entenda como: sararei a sua família, sararei a sua história, basta me buscar. Glória a Deus. Tem um texto em Jeremias 29, versos 12 e 14. São textos para você ter assim pintado na sua Bíblia. Sabe aquela caneta que é de destaque? Existem versículos que a gente tem que ter marcado, destacado na palavra. Ouça bem também com o coração. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A parte A do próximo versículo diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus. Queridos, não existe nada mais importante para Deus do que a oração. Nós podemos ter acesso à tecnologia. A inteligência artificial chegou e nos assusta, não é? Existem aí pastores que já entram lá na inteligência artificial e pegam os sermões inteiros prontos e já saem aí para as redes sociais pregando uma palavra que foi montada por um equipamento eletrônico. Eu não dou conta de entender um negócio desse, não. O sangue de Jesus tem poder. Tome muito cuidado com quem você ouve nas redes sociais, gente. Procure ouvir o seu pastor. Procure ouvir gente de carne e osso. Porque o tempo do engano já chegou. E se nós não tomarmos cuidados, nós seremos envolvidos por isso. Então a inteligência artificial está aí e já está impactando a nossa vida. Mas o único meio de acessar a Deus jamais mudará. Não haverá outro meio de você ter acesso ao Deus Criador, ao Deus Poderoso. Esse acesso é a oração. Se nós fracassarmos na vida de oração, meus queridos, nós fracassaremos em tudo. Se nós fracassarmos na oração, nós cairemos numa vida religiosa. E eu te faço uma pergunta agora que eu não quero resposta. Como está a sua vida de oração? Como está? Como está? Essa noite é para nós refletirmos sobre isso. E é uma reflexão muito útil. Viu, queridos? Nosso Pai já nos disponibilizou tudo que nós precisamos, como eu disse. Nós já temos tudo para termos uma vida vitoriosa.
Um dos grandes presentes que Deus Todo-Poderoso nos deu e que eu sempre agradeço e isso sempre emociona o meu coração, é eu lembrar que o véu do templo se rasgou. E que agora, pelo vivo caminho que é Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Ele já nos disponibilizou tudo que nós precisamos para vencermos o diabo. Querido, você que está enfrentando batalha espiritual dentro da tua casa, com rebelião de filhos, com desentendimento na vida do casal, com problemas de doenças persistentes, com dificuldades emocionais, espirituais, psicológicas, entenda em nome de Jesus que o Senhor já colocou à sua disposição o recurso para que você lute e seja vitorioso. O poder do sangue de Jesus já está à sua disposição. O poder do sangue de Jesus nos traz proteção, nos traz livramento, nos esconde dos ataques de Satanás. O poder do nome de Jesus nos dá autoridade para darmos uma ordem e os espíritos se sujeitarem. O poder do nome de Jesus vem sobre nós e ele nos encoraja e nos dá autoridade contra o mal e até mesmo contra nós mesmos. Quando você clama e fala em nome de Jesus, as coisas mudam. O Senhor já nos deu a fé, já nos deu a sua palavra, mas não basta nós termos as armas certas. Não basta, por exemplo, você ter aqui o sangue de Jesus, que é uma arma, você ter aqui o nome de Jesus, que é uma arma, ter aqui a palavra de Deus, e tudo isso ser apenas ilustrativo na sua vida. Você precisa aprender a tomar essas armas nas suas mãos, em fé, e usá-las na sua vida de oração, na sua vida cristã. E como que nós colocamos essas armas em ação? É através da oração. Sem oração, você não vai agir a fé. Sem a oração, a sua vida será um eterno caminhar e cair. Caminhar e cair, caminhar e cair. Nós precisamos realmente meditar sobre esse assunto, porque sem oração, igreja, não haverá vitória. Você sabe orar? Você sabia que a oração, ela pode ser aprendida? E é um assunto urgente. Por que é urgente? Porque um crente que não ora, ele é imaturo na fé. Ele vem aqui, ele declara, Deus já tem um caminho aberto sobre as águas. Chega na segunda-feira, enfrenta uma dificuldade, ele já fala que vai abandonar a fé. Então, um crente que não ora, ele é imaturo na fé. O crente que não ora é insensato. Você conhece crente insensato? Às vezes, a gente tem que lembrar, meu querido, minha querida, você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Nós precisamos ser sensatos. Nós, queridos, precisamos entender que um crente que não ora vive caindo em tentação. Aí vem aqui, ora, chora, se arrepende. Quando chega antes da próxima sexta-feira, chegou um WhatsApp. A Batseba, ou Batseba não, mas enfim, chega lá uma, deixa para lá, chega uma mensagem no seu celular. Por que eu disse Batseba? Eu me lembrei que uma vez eu preguei numa igreja, e o Senhor me levou a essa interpretação na hora que eu estava pregando. Em uma igreja longe daqui, e foi interessante, que eu dizia assim, que através de um WhatsApp, assim como Davi mandou buscar Batseba e pôr no mesmo dia, colocá-la na sua cama, há pessoas, ainda o Senhor me mandava falar nessa noite, que através de meios eletrônicos, está buscando uma mulher e colocando na sua cama, e Deus está vendo. E a igreja começou a glorificar, eu não entendi nada, porque era uma palavra de exortação. Depois passou, e foi tão interessante, eu fui procurada pela pessoa que me convidou,
e falou: olha, o pastor daquela igreja foi tirado, porque ele estava em pecado de adultério. E você foi boca de Deus para denunciar publicamente essa verdade. Então, Deus, Ele sabe como trabalhar e como falar e como fazer. Então, eu lembrei dessa ministração. Mas, enfim, voltando para o nosso assunto daqui. Muitos são fracos, porque quando vem a tentação, a Bíblia diz: vigiai para que não caiais em tentação. O crente que não ora é escravo dos vícios. Ele não sabe lidar com os cônjuges, não sabe lidar no conflito com os filhos, não sabe lidar com dinheiro, não sabe, porque falta sabedoria. Um dia eu tive que falar para uma mãe, eu falei: querida, nessa discussão com a sua família, com a sua filha, quem é a adulta da relação? E ela ficou olhando para mim. Quem é a crente no meio desse conflito? E ela ficou olhando para mim, eu falei: é você. Viu? Abençoada. Então, se tem alguém que vai trazer a solução para esse problema, é você. É você. Então, se nós não orarmos, não seremos sensatos. Por quê? Porque através da oração que receberemos sabedoria para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. É um texto glorioso também, que nós temos que tê-lo assim, decor na nossa mente, porque é uma ajuda muito grande esse fragmento da palavra. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que você tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. É possível colocar na versão NVT? Por favor, porque esse impropera, eu quero a tradução dessa palavra. NVT. Por favor, mídia, dá tempo aí de colocar? Isso, vamos lá. Mas, foi lá? O primeiro versículo, vamos começar de novo. Isso. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, verso 6. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Amém? O próximo versículo diz assim: ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, quando você pedir, peça com fé, que o Senhor vai te dar. Você está precisando de sabedoria? Eu estou precisando de sabedoria em tantas áreas. Sabedoria para exercício ministerial, sabedoria para aconselhar, sabedoria para ser mãe, para ser esposa, para ser sogra daqui uns dias, em nome de Jesus, ser sábia, amorosa, sabe? Nós precisamos, e eu sei que você precisa também. Eu sei que você tem decisões que você tem que tomar e que você precisa da direção de Deus. Mas a palavra para você nessa noite: Deus está pronto para te dar uma direção sobrenatural. Basta você crer e pedir. Pedir é através da oração. Queridos, nós sabemos da importância da oração, mas muitas vezes nós não oramos. Uma pesquisa feita por um instituto americano, fiquei até com vergonha, diz que 90% dos crentes atuais confessam não orar. E isso explica o porquê de tanto fracasso na vida de crentes que confessam ao Senhor. Queridos, ninguém valorizou mais a oração do que o Senhor Jesus. Só por nós sabermos disso, já é um incentivo absoluto para nós. Por que devemos orar? Porque Jesus orava. E Ele é o nosso exemplo. Em Lucas, capítulo 11, verso 1, vai ser projetado. Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor,
ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que pedido cheio de sabedoria. Que pedido poderoso. Por quê? Porque esse discípulo foi criterioso no seu pedido. Ele pediu aquilo que era fundamental, o básico, o indispensável. Ele pediu aquilo que ele observou, que Jesus tinha como imprescindível na sua vida. E ele falou: Senhor, ensina-nos a orar. Ele poderia ter pedido assim: Jesus, ore por mim. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Imagina Jesus pôr a mão sobre a sua cabeça e orar por você. Meu Deus, que glória. Ele poderia ter pedido isso. Ele poderia ter pedido para Jesus: Jesus, me ensina a fazer milagres, que eu vou ser um discípulo reconhecido, aplaudido, valorizado. Ele poderia ter dito: Senhor, me ensina a pregar, me ensina a proferir sermão, porque quando Jesus falava, milhares se ajuntavam a ele para aprender com ele. Ele certamente pediu aquilo que ele viu ser a fonte de todo o poder na vida de Jesus Cristo. A fonte do poder de Jesus estava na oração. Essa é a verdade, queridos. Então, embora a oração seja de suma importância, a verdade é que não é fácil orar. Não é fácil orar. Romanos, capítulo 8, verso 26, diz assim. Vamos abrir a Bíblia e projetar também, para nós entendermos um pouquinho esse versículo. Da mesma forma, versão Ara, por favor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mateus 26 também registra que Jesus estava no Getsêmani e ele já estava ali há poucas horas antes da crucificação. E ele estava orando e o seu coração estava pesado. E subiram e ele levou um pouco mais afastado 3 discípulos com ele. E ele falou assim: olha, vigiem aqui comigo. Vamos orar, vigiem. E Jesus começou a falar com o Pai, falando: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E o seu coração estava ali gemendo na presença do Senhor. E quando ele se volta para falar com os seus discípulos, neste ápice do ministério de Jesus, ele olha para os seus discípulos, e os seus discípulos estão orando? Não, eles estão dormindo. E ele fala: vocês não puderam vigiar comigo ou orar comigo nem por 1 hora. Chamou a atenção dos discípulos e voltou a orar novamente. E novamente ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Ele volta para falar para os discípulos, e os discípulos estão dormindo novamente. Meu Deus, no verso 41, ele diz assim, ele fala para os discípulos nesse contexto: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, porque o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer com isso? Há uma interpretação errada sobre essa frase. Muita gente diz assim: ai, pastor, olha, eu pequei novamente, eu caí em tentação porque a carne é fraca. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que a carne é fraca para orar. Não que a carne é fraca para sair por aí pecando, ela é também. Mas essa fraqueza a qual Jesus está se referindo é que a carne é fraca para orar. Leonard Ravenhill, ele tem uma frase curiosa, ele diz assim, que o crente que ora abandona o pecado, mas o crente que peca abandona a oração. E essa é uma verdade.
Qual a dificuldade que nós temos enfrentado hoje no nosso dia a dia? Queridos, a gente tem sofrido uma pressão como nunca antes. Eu que fui criada na roça, gente, eu lembro que demorava para chegar 2 horas da tarde. Demorava para chegar 5 horas da tarde. Era um dia inteiro para chegar até 5 horas da tarde. Hoje, eu falo assim, que a minha semana tem a segunda e a sexta. Dá a impressão que os outros dias eu não vejo passar. De tanta correria, tanta pressão, o desafio está muito grande, o tempo está cada vez mais escasso e, de fato, priorizar a oração tem sido um desafio. E muitas vezes nós temos sucumbido a esse desafio. Sabe por quê? Porque muitas vezes passa a semana inteira e a gente não tira um tempo intencional para a oração. Nós precisamos entender, igreja, algumas verdades. Deus sempre está atento às nossas orações. Essa é uma verdade absoluta. Ele enviou o Espírito Santo ao nosso coração. E esse Espírito Santo nos ajuda a orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho isso maravilhoso. Porque a oração que nós não conseguimos expressar com os nossos lábios, o Espírito Santo interpreta e expressa diante do Pai. Bendito intercessor, bendito ajudador, bendita a presença de Deus na nossa vida. Sendo assim, não há como a nossa oração não ser ouvida. É impossível a nossa oração não ser ouvida. Então, aonde está a base da batalha espiritual? Já que o diabo não pode roubar a sua oração, uma vez que a sua oração foi feita, ele trabalha para te impedir de orar. Porque se você não orar, você não acessa o trono de glória. Então ele começa a trabalhar, ele começa a te envolver num mundo hedonista, num mundo onde o prazer é muito fácil. Então a gente sai para almoçar, sai para jantar, sai para o cinema, sai para passear, tem show, tem não sei mais, tem tanta coisa para se ir. Quando chega em casa já está tão cansado que já não tem mais tempo para orar. Quando levanta de manhã, está cansado, já levanta atrasado, dorme até o último minuto, não tira tempo para orar. E nisso Satanás vai ganhando espaço, porque ele não pode te vencer. Ele não pode, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. E você é comprado, é selado, você pertence a Deus. Então ele trabalha para te impedir de chegar diante do trono do Senhor, para conquistar as vitórias que Deus tem para você. Você entendeu aonde está a batalha espiritual? Se você está sofrendo com essa dificuldade, você não consegue chegar no seu quarto de oração, você não consegue abrir a palavra durante a semana, nem por 5 minutos, você não consegue, saiba que você está embaixo de batalha espiritual cerrada. Cerrada. O inimigo não quer que você seja um crente vitorioso. Não quer que você cumpra o seu chamado. Quer que você seja um crente mediano. Um crente que não vai fazer diferença. É crente, mas não faz diferença. Vem o problema na saúde, vem o problema em casa, mas não tem fé o suficiente para se colocar, pôr a mão e repreender, porque não tem ido ao trono da graça receber. Ninguém dá aquilo que não recebe. Então, o segredo que eu quero compartilhar com vocês, abram o olho. Se não está conseguindo orar, é porque o inimigo está se opondo, para que você não vá até o trono da graça, receber a bênção que Deus já tem por você. Amém? Queridos, a gente consegue tempo para tudo, é ou não é? Mas nós precisamos de forma consciente tirar esse tempo para orar. Por quê? À medida
que nós priorizarmos a oração, você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que mais da metade desses problemas que tem te assolado, que tem te abatido, que tem trazido peso para a sua vida, esses problemas vão cair por terra. Porque existem problemas naturais, existem. E os problemas naturais, Deus já nos deu capacitação intelectual, inteligência para resolver. Mas os problemas espirituais, resolveremos de forma espiritual. Então, se nós não orarmos, nós vamos acumulando peso e pressão sobre nós. E aí a gente fica, ai, cadê a vida abundante que Jesus preparou para mim? A vida abundante que Jesus preparou para você está à sua disposição. Basta você buscar diante do trono de Deus. Amém? Queridos, vamos caminhar mais um pouquinho para nós irmos para a conclusão da nossa reflexão. Em Lucas 11, 9 e 10, Jesus disse: por isso vos digo, olha, aqui tem um segredo. Eu estive até conversando com meu marido, eu falei, a oração é um assunto tão profundo, é um assunto tão amplo, que a gente precisaria tirar um ano só para falar dele. Assim como nós estamos falando de transformação, nós precisaríamos tirar um ano todo para falar de oração. Ele é muito amplo, esse assunto. Então eu procurei, de forma a fim de ser um pouquinho didática, trazer para vocês 3 pontos para nos ajudar, para nós darmos um upgrade, para nós crescermos na nossa vida de oração. Vamos lá, olha o que Jesus disse. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lê mais uma vez esse verso, por favor, igreja. Ah, quem está falando isso? Jesus, que promessa poderosa, né? Esse texto, esse ensino de Jesus, ele nos apresenta 3 níveis diferentes de oração. 3 níveis diferentes. Se aprendermos a mergulhar em cada um desses níveis, nós acessaremos um novo nível em nosso relacionamento com Deus. Então vamos lá, eu chamei de PBB, pedir, buscar e bater. Então o primeiro nível está na área do pedir. Todos os cristãos já experimentaram esse nível. Você já experimentou esse nível de ir diante de Deus e pedir algo para Ele? Por exemplo, pedir um emprego, pedir cura, pedir milagre. Então, nesse nível da oração, os nossos olhos estão focados nas mãos do Senhor. E nós sabemos que Ele sempre tem uma boa dádiva para nós. Eu falo que eu já tive uma experiência com Deus que várias, meditando nesse texto, eu falei, Deus, quantas coisas o Senhor já me deu. O Senhor já me deu coisas importantes que eu precisava, mas também já me deu mimos. E eu queria compartilhar um que eu considerei um mimo do céu para mim. Na época em que estava grávida da Nicole, foi um período de dificuldade financeira para nós. Sabe aquele período que você vem, se casa e depois as dificuldades que a gente tem. E eu não podia... E mulher gosta de muitas coisas diferentes, né? Principalmente quando você está grávida de uma menina. Se você pudesse, né, Cláudia? A Cláudia tem 3 meninas. Meu Deus, haja flor, haja laço, haja... E, enfim. E eu estava passando por uma dificuldade muito grande. Eu e meu marido estávamos, né? Eu no último ano de faculdade... E eu me lembro que eu passei aqui na Alô Bebê da Dom Pedro, é uma loja muito antiga, eu gostava de passear lá. Por quê? Porque uma coisa que grávida gosta de fazer é ver roupinha de bebê. A gente gosta e eles ainda põem cheirinho de bebê nas roupas e a gente fica ali sonhando. E eu vi numa das estantes um conjunto de malinha de maternidade. Há 22 anos atrás era a moda no momento. Tinha a mala da mãe
tinha a mala do bebê e tinha o Moisés. Que coisa mais linda, gente do céu. A malinha era cor de manteiga, assim, perolada, aquela cor que entrou na moda, com uns frisos em rosa salmão. E eu fiquei maravilhada, falei, gente, que coisa mais linda, e tem a mala da mãe. Falei, nossa, que coisa linda, tudo igual. E aí eu lembro que eu falei para mim mesma, falei, ai, Ângela, acorda. Sonhos impossíveis é melhor não tê-los. Olha que frase horrível. Por isso que a gente tem que se converter todo dia a Jesus. E fui embora e larguei lá a mala, não falei nada com o Marcos, fiquei quieta. Quando eu chego no escritório, no outro dia, logo pela manhã, eu vejo em cima da minha mesa um volume muito grande. Quando eu vi aquele saco de TNT azul marinho, com um ursinho escrito assim, alô bebê, era assim que era na época. E eu olhei para o rapaz que trabalha lá, falei, o que é isso aqui? Ele falou, não sei, foi a dona Márcia que deixou aí. A dona Márcia, esposa do pastor Hamilton. Sem eu falar com absolutamente ninguém. Sem falar com o meu marido. Quando eu abri aqueles embrulhos, não era um conjunto parecido, era aquele conjunto que estava na minha mesa. Eu nunca vou esquecer. Acho que nem a Márcia sabe o quão importante, que instrumento que ela foi de Deus. E o cuidado de Deus, o mimo, de me dar o conjuntinho, joguinho de mala que eu queria, era importante para mim, porque eu fiquei apaixonada por aquilo. E o Senhor mandou me entregar, e eu sei que foi de Deus, eu sei que foi o céu que ouviu um clamor, que não foi nem verbalizado, o clamor do coração. Então esse é o nosso Deus, Ele se alegra em nos dar dádivas poderosas. Não há problema nenhum em você pedir coisas a Deus, porque Ele é seu Pai. Não tem problema nenhum você pedir ao seu pai que ele abra as portas para os seus filhos estudarem, que ele te ajude a pagar as contas do final do mês, porque o nosso Deus se alegra que nós confiemos nele. Mas esses, queridos, é o primeiro nível, nós não podemos ficar só nele. Jesus disse, pedi. Depois ele disse, buscai, o PBB, primeiro, pedir. Esse é o primeiro nível. Segundo nível é o nível do buscar. Então você dá um passo a mais. Você já saiu do primeiro nível. E esse buscar, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Porque buscar a Deus, o foco já não está mais nas nossas necessidades. O nosso olhar já não está mais nas suas mãos, mas o nosso olhar está em quem Deus é. Nesse segundo nível, nós buscamos a presença do próprio Senhor dentro da nossa vida. Eu falo que como nós precisamos acessar esse segundo nível. Trabalhando nos Connects, a gente trabalha com a questão da restauração, da cura do coração, restauração emocional, e a gente lida com isso no nosso dia a dia. Quantas dores escondidas, quantos pecados não confessados sendo carregados por anos. Houve uma pessoa que me procurou, veio de uma outra igreja, uma outra denominação, e já uma senhora, e ela falou, eu preciso confessar um pecado, porque eu sei que se eu morrer, eu vou para o inferno. E eu falei, mas você convertida há tantos anos, e a gente conversando, e ela disse, você não sabe quantos abortos eu fiz. E o peso e a dor no rosto daquela mulher. E a certeza que ela tinha no coração de que ela iria para o inferno. E a falta de coragem, ela falou, eu nunca falei isso para ninguém. E eu só estou falando com você, porque você não é do contexto da igreja a qual eu pertenço. O meu coração se constrangeu muito. E eu falei, Espírito Santo, o que eu falo para a tua serva? E é tão pouco tempo que a gente tinha ali. E o Espírito Santo me levou a perguntar para ela, você sabe por que Jesus teve que derramar o seu sangue? E ela ficou olhando para mim. E eu ali em oração, falei, Espírito Santo, me ajuda agora a terminar o raciocínio. Falei, por que Jesus teve que derramar todo o seu sangue? E ela olhando para mim. Eu falei, porque o pecado que traz o maior peso sobre a vida de uma pessoa
que a fragmenta emocionalmente e psicologicamente, é o pecado do derramamento de sangue, os crimes de sangue. Só um sangue superior para apagar esse pecado. Eu falei para ela: você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? Ela falou: eu creio. Eu falei: então agora você vai invocar esse sangue agora sobre a sua mente, sobre o seu coração. Seja perdoada, receba o perdão e seja curada. Seja curada, seja curada, seja liberta, por causa do poder do sangue. E eu fiquei pensando, eu falei: Deus, trata-se de uma pessoa com quase 70 anos de idade, com mais de 40 anos de fé, carregando um peso desse. Por que que carrega tamanho peso? Porque não acessa o segundo nível. O segundo nível é quando você traz a sua alma diante de Deus e fala: Deus, no meu coração há dores, no meu coração há pecados, no meu coração há situações inconfessáveis que só o Senhor é capaz de dar conta. Então vem, Senhor, agora dentro do meu coração. Eu quero o Senhor. Não existe presente que o Senhor possa me dar, que possa me levar a esse nível de cura, mas a sua presença será suficiente para me limpar, para lavar, para tirar essas garras, dessas dores horríveis que eu carrego. Então, nesse nível, o segundo nível, buscar a Deus, o nosso foco está nele. Salmos 42, verso 1 e 2, representa bem como Davi ansiava pela presença de Deus. Igreja, nós precisamos ansiar por essa presença. Igreja, nós precisamos, quando dobrarmos o nosso joelho, quando nós formos para o quarto de oração, não pode ser um momento chato, não pode ser um momento de pesar, mas tem que ser um momento de grande rendição e de grande entrega na presença do Senhor. Davi falava assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Salmos 63, 1, versão NVT diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti nesta terra seca, exausta e sem água. Como é necessário e urgente nos expormos na presença de Deus, porque as dores que você carrega, você depositará sobre a próxima geração. O pecado que você carrega, ou o perdão que você não libera para o pai, para a mãe, de pessoas que não te feriram, essa dor que você carrega, você vai derramar sobre os seus filhos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Por isso que nós precisamos acessar esse nível em Deus. É urgente. Agora, é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque a oração é uma guerra. Quando você está no primeiro nível, o diabo vem e taca pensamento na sua mente, e a panela de pressão começa a apitar, o WhatsApp não para de tocar, e é uma guerra, gente, não é fácil. Nós precisamos tomar uma firme posição. Quando entrarmos no nosso quarto de oração, nós precisamos fechar as brechas. Desligue o telefone. Desligue, se desconecte. Os primeiros 30 minutos de oração normalmente são muito difíceis. Normalmente, porque você está guerreando nesse reino aqui, o reino natural. Então, enquanto você está no primeiro tempo de oração, o reino natural ainda está se opondo a você.
Os especialistas dizem que essa guerra normalmente dura ali entre 20 e 30 minutos. Mas quando você rompe, você acessa o segundo nível, que é quando você começa a chorar na presença dele. E começa a dizer: Pai, eu preciso de ti. Pai, tu és a minha alegria, tu és a minha força. Eu estou sofrendo, mas eu sei que em ti eu terei vitória. Pai querido, o medo chegou ao meu coração, mas tu és a minha rocha, tu és a minha defesa, tu és o meu baluarte. Senhor, contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu salto muralhas. Contigo eu enfrento o inimigo. Senhor, eu estou aqui. Venha sobre mim com o teu Espírito. Quando você acessa o segundo nível, o diabo já não consegue mais interferir, porque você já rompeu essa primeira fase, que é o reino natural, e você já teve acesso ao reino espiritual. Ali o Espírito Santo já te toma pelas mãos. Ele já começa a derramar renovo, ele já começa a fortalecer a sua fé, ele já começa a trazer na sua mente a lembrança das promessas que o Senhor te fez desde quando você era criança. Ele começa a te chamar para você exercer o seu chamado. Ele começa a trazer sobre você a autoridade, convicção de autoridade, convicção de que você é filho de Deus. Nesse nível, o diabo já não te toca mais. Aí é você e Deus. Aí é você e Deus. Aí é renovo. Aí é alegria sobrenatural. Aí é Deus tendo comunhão com a terra, porque o nosso Deus passeia no meio do seu povo, o nosso Deus fala com os seus filhos, o nosso Deus desfaz a mentira, o nosso Deus levanta os seus servos. A Bíblia diz que se o justo cair 7 vezes Deus o levantará. Você pode passar por fraqueza, mas você não ficará prostrado, porque é Ele que te levanta, é Ele que é a tua força, é Ele que guerreia as suas guerras. Nós precisamos acessar o segundo nível na presença de Deus. É o nível, esse nível traz tanta alegria, mas é preciso romper o primeiro. Qual é o primeiro nível? Pedir. Qual é o segundo nível? Buscar, que é quando é você e Deus. Mas tem o terceiro nível. E esse terceiro nível, ele é um nível desafiador. Por quê? Porque é o bater. Quando o Senhor Jesus falou sobre o bater, quando a gente vê o segundo texto que está lá em Lucas 18, verso 7, ele traz o exemplo de um juiz iníquo, e tinha uma viúva que o incomodava o tempo todo. Faz justiça na minha causa, faz justiça. E o Senhor Jesus termina essa parábola dizendo assim: olha, e esse juiz, mesmo sendo iníquo, ele atende essa viúva, ele atende o pedido dela. E aí Jesus termina a parábola fazendo essa promessa: olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Esse terceiro nível, que é o nível de bater na porta de Deus. Se você vai bater numa porta, é porque essa porta está fechada, aparentemente ela está fechada. E eu me lembro que eu passei por 2 situações nesse nível. A primeira delas foi uma resposta que Deus me deu, que mudou a minha vida cristã para sempre. Para sempre. Há alguns anos atrás, um sobrinho que eu criei, ajudei a criar, fui babá, eu vim para São Paulo, minha cunhada estava grávida dele, e é muito comum, se traz a pessoa do interior para ser a babá da criança que vai nascer.
E esse menino, na época, estava com 18 anos e ele foi sequestrado. Foi uma época que os sequestros aqui em São Paulo estavam acontecendo muito. Quem lembra disso? Toda semana a gente via na televisão um sequestro. E na época meu irmão era empresário e esse menino foi sequestrado. E eu me lembro de cada minuto dessa luta que nós enfrentamos como família. E eu tenho um tio que é pastor, ele veio para a nossa casa. E nós começamos uma jornada de oração, uma oração profética, porque a gente não sabia o que fazer, as ameaças chegando, a opressão, o menino desaparecido, e a polícia em casa vinha trazer foto de corpo que foi encontrado para ver se era o corpo dele, aquele desespero que vocês imaginam, não é? E eu lembro que o meu tio teve uma estratégia, ele colocou em cima da cama do rapaz, ele pôs o boné, pôs a roupa, pôs o sapato. E ele falou para minha cunhada, você vai estender as mãos e você vai orar e nós vamos te cobrir. E a oração era assim, ela como mãe, ela dizia, eu agora entro no mundo espiritual e eu me coloco entre os espíritos malignos e o meu filho. Eu estou fazendo barreira espiritual a vocês agora. Para vocês terem acesso ao meu filho, vocês vão ter que vir aqui me matar. Porque eu me oponho a vocês agora em oração. E a gente clamava, e a gente orava, em vigília de oração. Eu lembro que, passados 3 dias, a pressão no meu coração já estava insuportável. E eu saí meio assim, perdida, e eu me lembrei de uma igrejinha que tinha num bairro onde nós moramos, lá na Vila Lutécia, uma igreja pequena, e eu sabia que aquela igreja ficava aberta. Naquele dia eu peguei e fui para lá, uma igreja assembleia, assim, que era lá da vizinhança, né? E eu cheguei, bati palma, naquele dia estava fechado. O pastor falou, pois não, quem é a senhora? Eu falei, eu queria orar. Ele falou, mas orar? Aí chamou a mulher dele, mandou vir falar comigo, o pastor sábio. Mandou, ela falou, qual que é o problema? Eu falei, eu quero orar. Ela falou, só orar? Eu falei, só orar. Ela abriu a porta e eu entrei lá dentro. Ali eu derramei o meu coração, com tudo que eu tinha, toda a minha alma. E eu falei, Deus, eu sei quem Tu és. Eu sei o poder que Tu tens. Eu conheço o Teu caráter. Sei que Tu és Deus e Tu és justo. Pai querido, eu sou a Tua filha, eu sou a Tua filha. E se algum dia, em todo esse tempo que caminhamos juntos, eu toquei o Teu coração alguma vez com o meu louvor, eu peço ao Senhor que o Senhor me responda, e eu faço diante de Ti agora uma aliança. Eu falei, Deus, eu não aceito que o diabo mate esse menino, porque ele é Teu. Eu não aceito, mas se o Senhor levar a vida dele, eu liderarei um culto de louvor e adoração ao Teu nome no sepultamento dele. Mas o diabo fazer isso não, Pai. Então eu peço que o Senhor entre nessa causa. E ali chorei, derramei. Quando eu saí, eu falei, meu Deus, eu acho que eu fui longe demais nessa oração. Eu falei, é capaz de Deus matar a mim, pela minha ousadia. Voltei para casa. No outro dia, pela manhã, chega uma visita na minha casa. Uma pessoa que veio passear perto de casa, chegou e falou, tudo bem? Nossa, gente, o que está acontecendo? Vocês estão com essa cara? E era um pastor amigo da família, ele falou, vamos orar. Naquele momento, igreja, quando ele começou a orar, que ele tocou no meu ombro, eu caí. E o Senhor disse para mim, eu nunca vou esquecer, ele disse assim, você me chamou, sou eu o teu Senhor e vim aqui para te responder. Estou entrando nessa causa. Te darei vitória. Ainda antes do amanhecer do novo dia, tu me louvarás com um louvor que eu te darei. E o Senhor ali mostrou a roupa que o meu sobrinho estava. Falou, olha, eu vejo ele agora vestido com tal roupa, assim, assim, assim. Ele está deitado, mas não há sinal de sangue. Tem comida do lado, tem um refrigerante pela metade. Então ele se alimentou. Esse irmão falava conosco como quem olha um vaso, através do dom de visão que o Senhor deu. E ele falou, ele está num lugar, à frente tem uma janela que é preta e branca, e atrás tem um pé de bananeira.
É nesse lugar que ele está. E o Senhor está entrando lá e vai trazer ele de volta. Amanhã de manhã ele estará aqui. Gente, ao amanhecer o dia, que não dá para contar os pormenores, esse cativeiro foi estourado. Quem foi usado para subir no morro às 5 horas da manhã, a viatura não estava quebrada, eles subiram a pé. 2 homens, 2 crentes, saíram procurando o barraco com a janela preta e branca. Encontraram, estouraram o cativeiro, trouxeram o menino de volta. O Senhor cumpriu a promessa dele com detalhes. Com detalhes. E eu, depois vendo a reportagem, na época era o Datena, que tinha o Cidade Alerta. Ele, no caso de sequestros, ele ia fazer a reportagem. E aí nós vimos ele em frente do barraco, dizendo que ali tudo o que tinha acontecido. Atrás dele, a janela preta e branca e o pé de bananeira balançando lá. E eu falei, Deus, para mostrar que para o Senhor não há nada impossível. Foram 3 dias e 2 noites de luta, de guerra, de bater na janela do céu. Mas Deus entrou nessa causa. Deus entrou, Deus desbaratou. A minha parte era orar pelo chefe da quadrilha. E eu orava e eu falava em nome de Jesus. Está sendo liberado sobre você um espírito de confusão. Você não vai comer, você não vai dormir, você não vai ter paz. Enquanto você estiver com esse rapaz nas suas mãos, a tua cama será como um berço de espinho. A aflição do Senhor estará sobre ti. Essa era a minha oração sobre ele. Depois que o rapaz já estava em casa, nós já estávamos adorando ao Senhor, o chefe da família ligou para minha cunhada e falou assim: vocês pensam que a gente está de brincadeira? Vocês estão zoando com a gente? Nós queremos o dinheiro hoje, porque eu posso ser bonzinho e ainda mandar o presunto para a senhora enterrar. Ela falou: você ficou louco? Ele falou: mas quem é louco é a senhora? Falando, meu filho já está aqui. Olha o espírito de confusão. O cativeiro já tinha sido arrebentado e ele, como chefe, não estava nem sabendo. Eles mesmos não estavam se entendendo. Por quê? Porque Deus entrou nessa causa. Por que eu estou falando isso para você? Qual é a causa impossível que você tem nas suas mãos? Talvez se nós disséssemos para a polícia que nós resolveríamos esse caso na oração, eles diriam que nós éramos loucos. Resolver com oração? Mas foi a oração que trouxe o resultado. Enquanto ele estava lá no cativeiro, o rapaz que cuidava dele permitiu que uma pessoa entrasse lá dentro, lesse a palavra e dissesse para ele assim: moço, o Deus que cuida de você te dará livramento, não se desespere. Entrou lá dentro, não sei como esse rapaz deixou o outro entrar, é mistério. São coisas que nós não explicamos, só vive quem ousa orar. Só vive quem ousa agir a fé. Eu queria que a igreja se colocasse em pé. Você está enfrentando o impossível. Eu quero te desafiar a acessar o 3º nível. Nesse 3º nível eu entendo que é quando Deus prova a nossa fé, para que ela se torne mais excelente do que o ouro puro. Quando nós estamos nesse nível, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos que estratégia tomar, nós não sabemos para onde irmos. Talvez você fale assim: nossa, mas que oração esquisita que eles fizeram. Oração para Deus tirar o sossego, para Deus entrando na frente do inimigo. Mas queridos, são estratégias que o Espírito Santo te revela na hora que você decide bater na porta do céu. Muitos crentes fracassam aqui. Por quê? Porque caem na murmuração, porque caem no desânimo, porque caem numa situação mental em que se voltam para si mesmos. E eu quero desafiar a igreja nessa noite. Eu quero ser boca de Deus falando com você.
E essa palavra também é uma atitude de honra ao meu Senhor, por suas bênçãos, por suas interferências na minha vida e na vida da minha família. Deus tem feito coisas maravilhosas, e eu sei que Ele tem feito maravilhas na sua vida também. E a minha palavra é, queridos, não desanime. Acesse esse terceiro nível, nos seus impossíveis, nos medos que tem te assolado, nas inseguranças que você tem enfrentado. Eu não sei se você é um pai, uma mãe, que quando olha para os seus filhos, dizem assim: meu Deus, que futuro os meus filhos vão ter, porque eu não tenho condições de dar um futuro. Eu quero dizer para você, que Deus tem a resposta para você. Ele é aquele que abre uma porta sobre o mar. Ele é aquele que abre um caminho no deserto. Ele é aquele que te defende quando vem o inimigo. A palavra do Senhor diz que o inimigo vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá, porque é Ele que defende a sua causa. Eu gostaria que você cantasse essa canção, uma parte dessa canção tão poderosa e tão verdadeira, nessa noite, que isso promova fé. E que se você estiver sendo abatido em qualquer desses níveis, eu quero que você venha para o altar de Deus e venha: Senhor, eu venho pedir, mas eu também venho buscar, mas eu também venho bater na porta do céu. Muda, Senhor, a minha situação. Pai querido, me dá resposta para essa causa. Pai querido, me dá a cura para essa doença que tem me assolado. Enquanto nós louvamos, venha para o altar de Deus, porque Ele pode te dar um órgão novo. Ele pode entrar agora e repreender o tumor que foi diagnosticado. Ele pode tocar o teu sangue agora e tocar e te mudar e mudar o seu corpo. Ele pode fazer justiça no seu trabalho. Ele pode derramar sobre você dupla honra em situações que você está sendo envergonhado. Ele pode mudar a sua vida financeira, sim, porque Ele é Deus que ama os seus filhos. Mas para você ter acesso a essas bênçãos, você tem que orar, você tem que buscá-lo, você tem que clamar, você tem que ser humilde, porque você não é Deus, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Nós vamos cantar agora, enquanto a oportunidade do altar está aberto para você. Vamos adorar. O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens de bênção, nuvens de bênçãos. Glória a Deus. Deus te dá escape e Livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá chuvas que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento nessa noite. Pai querido, a tua palavra foi pregada e nessa noite foi exposto quem tu és. Tu és Deus que traz livramento. Tu és Deus que dá vitória para o teu povo. Tu és Deus que muda a história do teu povo. Tu és Deus que cura. Tu és Deus que transforma. Então neste momento de clamor, Pai querido, vai tocando agora o coração dos teus filhos. Vai tocando e entrando de forma sobrenatural nessas necessidades, Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, vem agora em favor dos teus filhos. Senhor, eu sei quem tu és. Eu tenho visto, sou testemunha da tua glória.
Senhor, eu tenho vivido da tua parte a manifestação da tua misericórdia. Tu és Deus bondoso, tu és Deus que cura, tu és Deus que transforma, tu és Deus que liberta. Igreja, entra agora em clamor pelos irmãos que estão aqui. Queridos, levanta a mão, clama pelos irmãos que estão aqui. Vamos orar, igreja. Vamos orar, pedir a Deus que passeie agora no nosso meio os intercessores, por favor. Vai tocando os irmãos agora aqui com o poder da oração. Você que está aqui na frente, faça a sua melhor oração agora. Clame ao teu Deus. Clame ao teu Deus. Derrama o teu coração no altar. Derrame o teu coração no altar. Qual é o impossível que tem te assolado? Dá uma ordem agora para esse impossível. Sai agora, nós te resistimos. Te resistimos à oposição agora do espírito de enfermidade. Nós resistimos ao espírito do vício em nome de Jesus. Damos uma ordem, vai embora agora em nome de Jesus. Nós resistimos agora a todo medo. Em nome de Jesus Cristo, seja liberado sobre a vida dos teus filhos uma unção poderosa, Pai. Uma unção que vem do teu trono nessa noite. Fortalece os teus filhos com a tua graça. Fortalece os teus filhos com o teu poder. Que cada um saia daqui levando uma porção da tua presença. Traz sobre esta igreja renovo, sobre as nossas vidas escape e livramento da tua parte. Ah, Senhor, nós te adoramos pelo que o Senhor está fazendo. Vamos adorar mais um pouquinho, enquanto os irmãos oram, vamos adorar. Deus já fez o caminho aberto pelas águas para você. Ele faz romper fontes em meio ao deserto. Fonte de bênçãos em meio ao deserto. Haverá chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Nós te adoramos, Senhor, te honramos pela revelação da tua palavra. Nós te honramos e te glorificamos pelos milagres liberados nessa noite. Os testemunhos chegarão, porque o Senhor é fiel e poderoso. Toma a vida do teu povo nas tuas mãos, Senhor, com fortalecimento grandioso da fé. Curas sejam liberadas nesse momento para a glória do teu nome, porque nós resistimos ao espírito da doença. Resistimos também ao espírito do medo. Resistimos também ao espírito que traz frieza espiritual na vida do teu povo. Eu sei que da tua parte está descendo nessa noite uma unção especial que vai abrir os olhos do teu povo para valorizar o secreto. Porque essa igreja, em nome de Jesus, é e será cada vez mais uma igreja que ora, que ama a tua presença. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.